E daí, pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um Tudo que eu sei sobre Jesus. Nós paramos no vídeo anterior na história de Moisés, né? Moisés, ele, depois de matar os egípcios lá, ele foge, passa 40 anos no deserto lá, trabalhando como pastor e tudo. Depois disso, Deus aparece para ele assim, como se fosse uma sarça ardendo e tudo mais. E a história vai seguir daqui. Depois disso aparece Arão, seu irmão, porque Moisés tinha falado que não queria falar. Então eles vão, Moisés e Arão, eles vão para o deserto. E mais uma meia dúzia de jagunços, tô brincando, sei lá, acho que os dois aí, né, sei lá, vai umas vaquinhas com eles, não sei. Mas o que interessa é que vai Moisés e Arão, tá? Então eles chegam para Moisés, né? Eu tinha uma coisa que eu queria falar que era importante. É importante abrir um parênteses aqui para dizer que antes disso, quando Jacó ainda estava vivo e José trouxe toda a sua parentela para viver no Egito, o faraó lhes deu a terra de Gozém, que era uma terra muito boa, muito fértil, e eles poderiam trabalhar com o que eles sempre trabalharam, cuidando de vacas, cuidando de ovelhas e tudo. E lá eles poderiam continuar cultuando o seu Deus da forma como eles bem queriam. Eles estavam ali independente do que Faraó fazia, entendeu? Independente da cultura de Faraó, lá eles podiam, enfim, o mais importante, né? O mais importante é que eles poderiam oferecer sacrifícios, o que era o ato principal, né? Que lembrava, sabe, o pecado deles, que lembrava que viria um cordeiro e tudo mais. Então, o que acontece? Depois de José morrer, depois de todo mundo morrer, eles começam a ser escravizados e eles são proibidos de matar cordeiros para poder oferecer em sacrifício. E isso faz com que eles percam a sua religião. Eles esquecem de Deus, esquecem de tudo, tá bom? Eles começam a adorar os deuses egípcios e tudo. Aí então sim, passam 400 anos e então agora vem Moisés e Arão e eles chegam para Moisés e acontece então aquela famosa cena, né, das 10 pragas lá. Tem a primeira, tem a segunda, tem a terceira, tem a quarta e assim por diante, até a 10ª praga. E tudo acontece ali, né? Dessa forma. Porque Faraó não queria deixar de jeito nenhum, porque a mão de obra deles era muito boa. Eles eram ótimos escravos, né? Então Faraó não queria deixar ele sair de jeito nenhum. Mas acabou que então, na 10ª praga, essa é importante eu me delongar um pouco, eu parar um pouco nela. A 10ª praga seria a morte de todo primogênito que houvesse no Egito, quer homens, quer animais, quer qualquer coisa. Deus falou: se você não deixar Faraó, o povo ir para o deserto para me oferecer sacrifícios, eu vou matar todo primogênito. Então, Faraó não deixou
ele endureceu o coração. Diz que a Bíblia diz que Deus endureceu o coração deles. Mas isso por quê? Porque ele já estava enchendo o saco, né, cara? Deus deu 9 chances para ele e tudo mais. E quando a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó, é nesse sentido. É nesse sentido que, bom, já que você quer, então que seja, mas não que Deus endureceu. Deus falou assim, então que seja feita a tua vontade, né? Pois bem, então passou o anjo da morte e os hebreus tinham que fazer o que eu narrarei a seguir. Os judeus, eles tinham que, hebreus era ainda chamado, né? Os hebreus, eles tinham que pegar um animal, um cordeiro, cozinhar esse animal sem quebrar nenhum osso e tudo, e com o sangue, com tudo ali, fazer um ensopado, comer com algumas ervas ali, e aquilo ali seria a Páscoa deles, né? Então eles tirariam um pouquinho desse sangue e aspergiriam no umbral da porta. Então esse anjo que traria morte sobre todo ser vivo, todo primogênito, ele olharia aquele sangue e não mataria essa pessoa, porque estava marcado ali. Bom, assim foi. Eles deveriam comer rapidamente, então eles comeram rapidamente, passou o anjo da morte, eles já grudaram tudo que eles tinham ali pela frente e fugiram. Não é que fugiram, mas eles saíram muito apressados. Aí então tem a história, né, que eles vão fugindo, e chegam num beco sem saída, isto é, eles chegam de frente do mar, não tem saída para um lado, não tem saída para o outro, e à sua frente está o mar Vermelho. Então Deus diz para Moisés: o que você tem na mão, Moisés? Usa esse teu cajado, Moisés. Então Moisés levantou o cajado, as águas se dividiram e abriu-se um caminho no mar. E o povo foi passando, cantando e dançando e louvando o nome do Senhor. Nisto veio Faraó com as suas tropas, com os seus exércitos, com os seus carros, com as suas carruagens, e foram em direção para perseguir os hebreus. Mas nisto o mar se fechou e tragou a todos. Já do outro lado do Mar Vermelho, porque realmente não é um mar de verdade, entendeu? Eu acho que é uma lagoa gigante, entendeu? Então eles atravessaram lá do outro lado, eles conseguiram pegar um pouco dos despojos, isto é, das armas, das armaduras e tudo mais, e pegaram ali algumas coisas, e eles já estavam com seus camelos, com as suas coisas, tudo. Então, vou contar só mais um pouquinho aqui, porque a história é longa, porque este é tudo que eu sei sobre Jesus. Quando chegar então nas histórias de Jesus, vai ser muito mais interessante. Não perca os próximos capítulos aí. Se inscreve, deixa o like, compartilha e não se esquece de ativar o sininho, porque como este é um canal pequeno, o YouTube ele não vai recomendar para você mesmo que você seja inscrito, tá bom? Não se esqueça de ativar o sininho. Lá do outro lado, com os despojos já em mãos, eles avançam em direção ao nada, em direção ao deserto, meus amigos. E eles começam a reclamar. Então ali Deus fixa o quê? Deus fixa para eles o maná, que era uma espécie de sementinha que caía do céu
onde eles poderiam pegar essa sementinha e processar essa sementinha num moedorzinho e transformar aquilo num pão, assar esse pão, cozinhar. Eles podiam fazer assado ou cozinhado ou cozido. Essa era seu alimento. Eles não tinham água, né? Mas então Deus estabelece também essa questão da água, né? Essa questão da água. Bom, eu agora estou com dúvidas, mas tem uma parte em que Deus fende uma rocha, em que Moisés bate com a rocha, né? Bate com o seu cajado na rocha, e então brota água, brota muita água, e o povo enche os seus cantis, né? Outra parte foi que as águas de Moriá, se eu não me engano, são águas de Mara, porque eram águas amargas, né? E Mara significa amarga. Então, as águas de Mara são águas amargas que Moisés pegou um tronco e jogou lá dentro, e elas ficaram águas doces, água potável. Então essa era a água, e esse era o alimento deles. E como de noite era muito frio e de dia muito quente, existia também uma nuvem que protegia eles do calor, e na noite uma coluna de fogo que protegia eles do frio. Então essa era a dinâmica então da caminhada do povo, Eu vou parar por aqui e nós nos vemos no próximo capítulo de Tudo que eu sei sobre Jesus. Fique com Deus e até logo.